nós temos uma chacina por mês de mulheres vítimas de homens que simplesmente dizem, se não é minha, não vai ser de ninguém. E matam essa mulher, e matam essa família. Em todos os casos, é possível fazer alguma coisa antes que aconteça? A gente tem que perceber quando uma amiga nossa, ela está diferente, alguma coisa mudou. Seja bem-vinda, senadora Daniela Ribeiro. Muito obrigada pela presença. Senadora, a senhora é autora de um projeto de lei para combater a violência contra a mulher no turismo. Quando a gente vê o tema, parece ser muito específico, mas quando começa a fazer a pesquisa sobre o assunto, os dados são alarmantes. O Brasil já chegou a ser o segundo pior país do mundo para uma mulher viajar sozinha. Qual foi a motivação da senhora para apresentar esse projeto? Então, primeiro, agradecer, Renato, o convite, mais uma vez estar aqui na TV Senado. A alegria a gente poder conversar sobre esses temas que tanto interessam à sociedade. E a informação, né? Você saber o que está se passando, o que é que tem, né, a favor, disponibilizado a favor da sociedade em leis, projetos de leis que estão tramitando e outros que já foram sancionados. Então, o objetivo é o seguinte, Renato, se você perguntar a um homem, quando você sai de casa, você se sente seguro? Você tem medo? Na maioria das vezes você vai ouvir, ele vai parar, isso porque eu já fiz essa pergunta várias, então ele vai parar e pensar. De imediato, não. Nós mulheres, ao sairmos de casa, nós já nos sentimos com medo. Né? A gente pensa na rua se está mais movimentado ou não, se vem passando do outro lado alguém, um homem, a gente se preocupa, porque, obviamente, nós somos, biologicamente, né, e fisicamente, nós somos muito mais sensíveis no sentido de força, né, fisicamente falando. Então, dentro disso, a gente pensar que num país como o Brasil, um país continental, que tem, e hoje é uma realidade, as mulheres antes não viajavam sozinhas, né, no mundo passado, e não tão longe, um passado recente, as mulheres não viajavam sozinhas, mas hoje as mulheres viajam sozinhas. E a motivação foi diante de muitos relatos de assédio, de casos em situações, inclusive de hotéis, de chegar na madrugada e ser atendido de uma forma de assédio mesmo, ou a forma de ser tratada por estar sozinha. Então, as mulheres merecem o respeito, né, e merecem sentir-se seguras, principalmente, né, quando estão nessa saída de sua casa, né? Tem que estar segura em casa, que é a nossa luta de violência, né, contra a violência doméstica, e também estar segura quando, imagina você fazer um passeio, você se programar, fazer sozinha, e aí você se deparar em situações onde, tanto em carros, seja através de aplicativos, seja através de táxi, seja através de quantas situações que ocorrem, ou mesmo através de hotéis que não ofereçam segurança. A nossa preocupação é garantir que as mulheres possam estar tranquilas para fazer uma viagem. Quando viajar, essa seja a menor preocupação dela. A preocupação dela seja que roteiro eu vou fazer, para onde eu quero ir, como é que eu quero ir, mas que ela tenha desde a segurança no transporte interestadual, como também no transporte aéreo, ou, né, que é importante a gente dizer que tem também um projeto de lei nosso, que a mulher opta por trocar o lugar para ficar junto, sentada junto com outra mulher. A gente sabe que a mulher... Isso em avião, ônibus. Isso, justamente, isso entra também nesse pacote, vamos dizer, de turismo também. Ou mesmo de uma viagem que você vai a trabalho. A mulher, ela senta e na hora que você tem muitas horas de voo ou de ônibus, você dorme, você vai dormir e de repente você ser assediada, e pode acontecer sem nem a mulher perceber. Então, é algo que a gente precisa proteger. Então, nesse sentido, a mulher ela pode fazer essa opção e escolher sentar junto de outra mulher. Pode pedir para trocar de lugar, que, no caso, esses sistemas eles têm a obrigação, né, de transporte de fazer essa modificação, seja aéreo, seja terrestre. Senador, é um projeto razoavelmente extenso, ele altera 3 leis importantes, né? A Lei Geral do Turismo, o Estatuto da Cidade e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Sim. Né? Em linhas gerais, assim, a senhora está
São vários enfrentamentos diferentes? São sim, vários enfrentamentos. Uma questão hoteleira. Nós trabalhamos, inclusive, ontem, tive a oportunidade de estar com o pessoal da rede de hotéis, bares e restaurantes. Então, os hotéis, eles têm que demonstrar, e para isso um selo ser colocado de que aquele hotel é seguro, o hotel ou Airbnb, ou seja, né, que local a mulher vai se hospedar. Um selo de local seguro para a mulher. Local seguro para a mulher. E isso diante de quê? Da preocupação de que seu dono, seu gerente tenha de preparar, de capacitar a sua equipe e seus homens, principalmente, né, para dar essa segurança, já trazer essa segurança para a mulher de que ela fique tranquila, que ali é um lugar seguro. Então, esses hotéis que se colocam à disposição para fazer a capacitação e que fazem a capacitação, eles vão receber um selo de segurança para a mulher, para que a mulher ela possa, inclusive, escolher, na hora da escolha, ela ter esse olhar de, bom, esse lugar é seguro, então, me oferece segurança, tá? Então, no mesmo Mas local, o critério é a equipe ser capacitada para isso. A equipe precisa ser capacitada para isso. Então, a gente precisa ter a capacitação da equipe e, obviamente, a gerência, né, o dono e os gerentes, eles têm que estar sempre de olho nisso. É um olhar que é necessário para que a mulher ela possa, como eu disse, fazer... Gente, você passa o ano inteiro planejando uma viagem, a maioria das vezes é assim que acontece. E aí você investe seu dinheiro. Para quê? Para você descansar do seu trabalho, para você ter dias memoráveis, trazer boas lembranças. Então, é isso que a gente quer, garantir que essas mulheres elas possam ter, que a insegurança não cause nenhum transtorno durante a sua saída, né, a sua permanência naquele lugar ou por vários lugares e que elas voltem também com segurança. Então, nesse sentido, a gente altera, sim, 3 leis e é justamente buscando dar essa condição. E não é algo que alguém possa pensar, mas como isso é factível, como é que se faz e como isso realiza? Como eu estou falando, através de capacitação, esses hotéis vão ter, através da própria Abrazel, que, como eu disse, que estive com eles, inclusive conversando, já entendeu, não só entendeu, como abraçou a ideia, né, que são hotéis, restaurantes similares, de ter esse acolhimento com a mulher. E da necessidade, porque todo mundo tem mãe, tem filha, tem irmã, tem irmão. Quem não quer que sua irmã vá viajar? Então tem essa tranquilidade que sua irmã viaje, sabendo que ela está indo para um local seguro. A questão da violência contra a mulher, do assédio, a gente tem uma dificuldade que chama-se a falta de integração entre os sistemas, né? Vamos dizer, o sistema judiciário, do próprio executivo, né? Que eles não integram o mesmo sistema como o SUS, que é integrado de cima a baixo. Você regula, né? E aí vai para o hospital tal, sai diretamente para aquele lugar, você sabe o começo, o meio e o fim, né, daquela situação. No caso já da foi mulher, criado, né, o Sistema Único de Segurança Pública, mas ele ainda não se consolidou, ainda não se consolidou. É a ideia aí do ministro, né, que vem para cá, está em discussão, mas eu acho que é uma ideia fundamental, é que nós tenhamos dentro da segurança pública, e aí a gente entra no tema também da segurança da mulher, da violência contra a mulher, dentro desse sistema, a gente tenha esse papel também, de que não se deixe, a conversa terminou, foi na delegacia, ali ela fez a denúncia, aí vai para o judiciário, quem acompanha no judiciário, e aí o Ministério Público do outro lado, aí você tem a Defensoria Pública, são vários atores dentro desse contexto que precisam dialogar, precisam conversar para dar conta da mulher do começo ao fim. E é por isso que precisa ter casa de acolhimento, como é o caso que o programa Antes que Aconteça, já a gente vai falar, já abriu a sua primeira casa de acolhimento, que é uma casa de passagem. Ela dá a condição da mulher quando sai da delegacia, porque olha como a gente pode ir e voltar, senadora, porque agora a senhora está começando a falar do programa Antes que Aconteça, né? Exato. O programa é uma iniciativa do Parlamento e está integrando diversas esferas do Executivo, do Judiciário, na participação de um enfrentamento, que é um nome muito forte, né? Evitar a violência antes que ela aconteça. Exato. Né? O programa Antes que Aconteça. Antes que aconteça. Então, ele nasceu fruto da nossa passagem pela Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional. E como mulher, fizemos o levantamento de quanto por cento existia para cuidar da questão da defesa da mulher, ou seja, contra a violência doméstica, e não havia recurso. Então, política pública sem dinheiro não existe, é falácia.
Então, nós aportamos um recurso no Ministério da Justiça. A partir daí, fizemos parcerias com o CNJ, nós fizemos parceria com o CNMP, nós fizemos parceria, agora estamos fazendo com o Conselho com a Nacional OAB, do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. E aí iniciamos o Estado pioneiro pela Paraíba, meu estado, obviamente. Então, a gente iniciou com a parceria no governo do estado, através do governo do estado, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, porque o programa, ele é amplo. Ele é amplo, mas ele está crescendo organicamente, que é o que é importante. Ele é amplo no sentido de que a gente entende que a gente precisa cuidar da educação, porque a gente quer ver isso lá na frente mudar. Nós temos que lembrar que se a gente for fazer levantamentos, recentemente eu estive num congresso na Bélgica, em Bruxelas, e fui falar sobre a violência doméstica, União Europeia e Brasil, é um comparativo. E nós temos muitos avanços, o Brasil tem muitos avanços e tem outros desafios. A União Europeia, por exemplo, não tem delegacia para a mulher, nenhum dos países da União Europeia. Nós temos delegacia para a mulher. A mulher é atendida e tem um acolhimento, uma delegacia onde mulheres estão lá para recebê-los. A gente sabe o quanto é importante. Eles treinam homens, capacitam homens, mas a gente sabe o diferencial que é, né, essa questão. Então, dentro desse contexto, a gente falava lá duas coisas fundamentais, que são dois desafios para ambos, a União Europeia e para o país. É a questão orçamentária. É investir em dinheiro, entendendo que isso é uma prioridade, porque não é uma questão apenas da mulher, é uma questão da sociedade. Quando a gente fala em educação, é porque a gente está entregando essas crianças que estão dentro de um lar, onde a mãe sofre violência, não tem para onde ir, não tem independência financeira, e a criança vai crescer nesse ambiente, dentro da escola ela vai repetir, quando ela virar um adulto, ela vai repetir, muito provavelmente, quando não, ela vai para o outro extremo, que é ter depressão, ter dificuldade no aprendizado, na escola. E como é esse trabalho na educação, senadora? É a preparação de material específico para desenvolvimento de dinâmicas em sala de aula, novos conteúdos transversais? O que a senhora imagina? Então, nós estamos fazendo, inclusive, como eu disse, o pioneiro no estado da Paraíba, lançando com a Secretaria de Educação, que agora está preparando o ano letivo, próximo ano. Então, são materiais específicos para, primeiro, a capacitação dos professores, a capacitação dos profissionais da educação, supervisão, direção, então, todos esses, orientação, todos esses profissionais, eles vão ter a capacitação para lidar, inclusive, em identificar crianças que estão passando, porque aquela criança está com um comportamento diferente, o que é que está acontecendo com ela, conversar, de repente chama a mãe, para saber o que é que está havendo. Então, assim, elas vão ser além de tratar o tema como tema transversal, do respeito à mulher, né, da menina como se respeitar, também ter esse respeito mútuo sobre a dignidade humana. Mas esse é um projeto piloto na Paraíba? Na Paraíba. O projeto piloto está acontecendo na Paraíba, né, nós estamos com a vertente da casa, vamos lá, a casa mulher agredida. O que acontece? Ela vai à delegacia, ela tem a coragem de denunciar. Não é fácil, ela vai denunciar o seu marido, o pai de seus filhos, o homem que ela ama. Então, ela dali, só que ela vai denunciar, mas ela não pode voltar para casa, porque aquele homem está naquele espaço. E aí, vamos dizer, ainda precisa de uma medida judicial para que aquele homem saia. E aí, para onde ela vai? Ela vai para uma casa de acolhimento. Nessa casa de acolhimento, que já inauguramos, ela vai ter tanto a segurança de levar as suas crianças até 16 anos, quantas crianças forem, e lá já tem um espaço onde tem uma parceria com a empresa privada, que é importante a gente dizer dessas parcerias privadas, ou seja, a sociedade se movimentando para isso, onde dá capacitação para ela ter já sair de lá com um trabalho, ou seja, ter a independência dela financeira. Além disso, nós estamos aí com a parceria com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, anunciado pela própria presidente, né, Taciana, com a questão também do trabalho com a questão do financeiro da mulher e dentro da Caixa Econômica com a questão das casas, que são leiloadas muitas vezes, para que essas mulheres tenham onde começar a sua vida separadamente com a criança, tenha direito a esse novo lar. Então, quando a gente fala de violência... A senhora pode explicar melhor, senadora, as casas que vão a leilão, que são casas que são financiadas pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, o que a senhora está... Então, pela Caixa Econômica, já houve uma conversa e já um comprometimento inicial pelo presidente da Caixa Econômica de que essas casas que são leiloadas e que ficam muitas vezes, que estão lá à disposição, ao invés de ir para leilão, elas vão ser doadas para vítimas de violência
doméstica. Aquelas mulheres que precisam recomeçar a sua vida e não tem para onde ir. Isso vinculado ao sistema de segurança pública. Então, cada sala Lilás na Paraíba vão ser construídas 52. Nós já fizemos 2 e as próximas 10 já vão ser entregues daqui para o mês de janeiro. Então, e as próximas 50, enfim, as próximas 40 no próximo ano. São 223 municípios e a gente quer fazer isso o mais rápido possível, primeiro nos municípios que possuem comarca, porque tem a estrutura também do judiciário, né? E dentro desse contexto, essa sala Lilás, ela oferece, você vê que coisa como é duro e como é difícil essa questão da violência contra a mulher. Às vezes é criança, eu visitei várias vezes depois, né, de estar já inaugurada, fui lá com toda a equipe e elas têm direito a levar aquele brinquedo, certo? O brinquedo fica para ela, são doações de brinquedos que você recebe e fica para ela. Muitas destroem o brinquedo com raiva. É como se elas estivessem colocando ali para fora aquela raiva que está dentro dela por vivenciar um lar onde, infelizmente, a violência acontece. Então, dentro daquele serviço, essas salas Lilás, elas vão possibilitar esse ambiente que é acolhedor. É uma sala que é como se fosse uma sala de visita e no mesmo instante, como a gente fez de forma estratégica, as 2 primeiras, no IPC, porque ali mesmo a mulher faz o seu exame, se necessitar, exame do corpo de delito, né? Então ela faz no próprio, não precisa ir para outro lugar, não precisa encontrar o agressor, porque ela tem outra entrada, as 2 salas, tanto a de Campina Grande, que é a segunda sala, e a de João Pessoa, bem como, né, nos outros IPCs que existem no estado da Paraíba. Mas é uma experiência já, eu diria, já vitoriosa, no sentido de que as mulheres, elas se sentem seguras. Dali para frente, é o que a gente conversa muito com as delegadas, é para onde se levar, exatamente, que é justamente a casa de passagem. Que preciso que o país inteiro compreenda que a gente precisa de casas de passagem para que a mulher possa, e ela tem direito a ficar até 90 dias, né, dentro desse período que ela vai se reencontrando ali com assistente social, psicólogas, elas mesmas cuidam da casa, têm as suas responsabilidades também, né, mas têm direito à alimentação para a criança. Então, assim, a gente tem avançado bastante nisso. É importante, Renata, a gente falar que muitas mulheres vivenciam o ciclo de violência sem que elas saibam. Primeiro, o abuso psicológico, e eu falo isso sentado numa cadeira onde eu posso falar, porque eu vivenciei isso. E eu sendo uma pessoa instruída, no sentido de ter curso superior, ser uma deputada estadual, e ter passado por isso e não perceber. Até que o ciclo ele vai fechando cada vez mais, até que a gente vai se isolando a vítima, né? O agressor ele vai isolando a vítima para que ela não tenha contato nem com a família, nem com as amigas não prestam. Tudo é o mesmo, vamos dizer, roteiro, o filme é o mesmo roteiro. Até chegar na violência física e você culminar num feminicídio, se a gente não cuidar antes que aconteça. Mas, senadora, em todos os casos, é possível fazer alguma coisa antes que aconteça a violência? Sim, é possível. É possível e eu diria que o importante, a sociedade tem que se envolver. A gente tem que perceber quando uma amiga nossa, ela está diferente, alguma coisa mudou e aquele homem, ele demonstra, às vezes ela não pode estar vendo, na maioria das vezes ela não está enxergando, mas enquanto não há violência física, mas a amiga, as pessoas, a família, os familiares, eles percebem a mudança da mulher. Eles sabem como aquele homem, como ela está agindo, como ela não é mais ela, como ela mudou, como ela está diferente, como ela está isolada. Então, eu acho que ela não só tenho certeza, mais do que nunca, principalmente com essas parcerias que estão vindo, de divulgação, porque o importante é a informação, sem dúvida alguma. Todos os pontos de venda da Coca-Cola vão estar com informações também, que são mais de 30 mil no país, ou seja, uma empresa multinacional, internacional, uma empresa de anos, né, que faz história e que qualquer lugar que tenha uma vendinha que a gente chama de mercearia que tem ali, vai ter informação, vai ter um panfleto sobre o tema e vai ter um QR Code, informações para que ela saiba. Inclusive, eu quero dizer da importância da informação, porque no meu caso eu só entendi que eu estava vivendo violência psicológica quando eu li novamente a Lei Maria da Penha. Então, você vê que realmente o conhecimento ele liberta. Eu não percebia isso, porque o agressor psicológico, ele vai mudando, você vai perdendo sua identidade. Você vai tentando agradar sempre, nunca agrada, nunca consegue agradar. Mas você tenta tanto agradar que você deixa de ser você própria para começar a ser uma outra pessoa que você não sabe mais quem é.
E para sair daquele ciclo, foi através de uma leitura, novamente, que minha psicóloga mandou eu ler novamente a Lei Maria da Penha. E quando eu li, eu me vi naquele lugar. E ao contar para uma amiga, ela que imediatamente me deu a força total para... Eu não queria contar a minha família, porque você imagina, tem irmãos, aquela coisa toda, você tem aquele medo de, para não ter problema. Eu, inclusive, figura pública. Ele também, né, assim, um juiz. Então, você imaginar que uma coisa como essa, né, iria... Naquela época, 8 anos atrás, inclusive, vamos dizer, 7 anos, 8 anos atrás, inclusive, o abuso psicológico ainda não era nem tipificado. Se eu quisesse fazer uma denúncia, eu não tinha nem como fazer, e que hoje é tipificado, inclusive com testemunhas, tipificado por outras situações que hoje, graças a Deus, a gente já tem essa proteção para a mulher. Mas eu quero dizer que eu terminei com depressão, meu fim foi depressão, e vontade de deixar a vida pública, porque era uma das coisas que ele mais tentava me convencer. Não precisa mais estar na política, para que isso? Eu cuido de você, eu vou cuidar de você. Enfim, então eu vivenciei e cheguei próximo a um estágio que por isso que eu conheço de perto o que é isso, por isso que eu quero minha missão. O antes que aconteça foi talvez um curar dentro de mim, né, o que eu vivenciei. E dentro desse programa, na Paraíba, coordena a nossa Camila Maris, que é uma jovem mulher, né, que perdeu sua mãe, vítima de feminicídio. Ela é coordenadora estadual. O seu marido é vice-governador do estado da Paraíba. E ela é a sua nora, minha né? nora, e ela, quando ela conta, e a partir daí ela não falava no assunto. Você vê como é tão sério que ela, quando criança, quando perguntava aos pais, a ela, sobre quem eram os pais dela, ela dizia que tinham morrido num acidente de carro. Porque a criança sente vergonha. Então, você imagina o que é uma dor de uma família inteira. A avó dela não pôde segurar a mãe, porque tem que segurar a neta. Tipo, o que fazer? Chorar pela filha que morreu ou correr pela neta para proteger do sofrimento. Toda uma família, imediatamente, você tem que enterrar, como a Camila diz, no mesmo dia a sua mãe e o seu pai. Porque para você, aquela pessoa, aquele homem que matou o amor da sua vida, né? Aquela que lhe protege sua mãe. E toda a família, seu pai. Então, é uma questão, gente, que é muito forte dentro de uma sociedade como a nossa, onde eu fiz uma comparação, inclusive, em Bruxelas, que nós ficamos todos perplexos e o Brasil inteiro parou para ver a chacina no Rio de Janeiro, essa que foi chamada de chacina, né? No Rio de Janeiro, 120 pessoas mortas. No entanto, são 120 mulheres mortas por mês, segundo os dados do mapa da violência, que mostra que cada 6 horas, 4 mulheres morrem, ou seja, nós temos uma chacina por mês de mulheres vítimas de homens que simplesmente dizem, se não é minha, não vai ser de ninguém. E matam essa mulher, e matam essa família, matam seus filhos, né, junto com com aquela dor que traz a perda daquela mulher. Então, quando a gente para pensar nisso, não são números. Nós estamos falando de vidas e de pessoas e de famílias que vivenciam esse ciclo, né, e que na Paraíba nós estamos fazendo muito feliz por fazer a diferença, e no Brasil como um todo, que a gente tem sido chamado para outros estados, e aí junto com o Ministério da Justiça, junto com todo esse aparato que nós estamos unidos, né, com todas as instituições que têm abraçado, e aqui essa novidade no Senado Federal. Através da presidência, eu preciso dizer da nosso presidente, da sensibilidade do nosso presidente Davi, de acatar a sugestão de uma sala lilás, a sensibilidade da nossa diretora. Então, o Senado agora tem uma sala lilás? O Senado agora tem uma sala lilás, toda equipada. Nós temos que entender que eu, como primeira mulher, primeira secretária dessa casa, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, que teve e está deixando para a história, né? O primeiro senador, o primeiro presidente do Senado Federal, né, no mundo, né, que permite, ou seja, que instala uma sala lilás. Agradecer à diretora-geral, Ilana Tromp, que foi também nossa grande parceira nesse sentido, e eu, como primeira mulher na primeira secretaria, deixar esse legado nessa passagem. Então, a gente fica muito feliz, porque são, Renata, mais de 30 mil pessoas que passam, de visitantes, que passam aqui dentro dessa casa durante um mês. Ou seja, temos nossas servidoras, ou seja, um lugar de escuta, de acolhimento, de encaminhamento, para que essas mulheres possam
né, não só tomar a decisão de denunciar, mas também ir ao local da denúncia, ter o apoio, né, de veículo para levar essa mulher até uma delegacia. Assim como as nossas salas lilás, no estado da Paraíba, elas têm os veículos, né, que as outras salas, tanto as salas lilás como também as outras que estão sendo criadas, e inclusive municípios que não têm delegacia da mulher, mas esse veículo ele fica lá para levar a mulher para um município vizinho que tem a delegacia, né, ou a própria delegacia que tem a sala lilás. Então, assim, eu diria que estamos dando passos largos. Nós temos uma das melhores leis, dentre as 3 melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha. No entanto, nossos números em termos de violência doméstica e violência e feminicídio, nós estamos em números ainda que deixam o nosso país no 100º, 56º, 5º lugar. Então, ainda estamos bem atrás. E eu diria que esse abraçar de todas essas empresas, a IC também agradecer, que é uma empresa também que tem abraçado o empreendedorismo feminino, e em breve vamos trazer outras novidades que nós estamos fazendo nacionalmente para que a gente possa cuidar das nossas mulheres. Eu diria que Camila, como dizia, nunca falou sobre o assunto, como você disse, é minha nora, casada com meu filho há 10 anos, 9 anos de namoro, 10 anos de casado, 2 filhos, mas esse assunto não se falava dentro da minha casa. E quando eu fiz o convite à Camila, foi um desafio para a vida dela. E assim como foi um desafio para mim, falar. Então, a partir daí, hoje Camila dá palestras, hoje Camila é chamada para falar do tema e principalmente para agir. Eu acho que isso é melhor do que isso, é você ter essa ação. E mostrar que nós não somos discriminadas, não podemos nos sentir discriminadas ou inferiores por termos vivido situações como essa, tendo informações, tendo acesso a tudo isso. Muito pelo contrário, nós temos que pegar isso aí, que foi o que aconteceu, né? Fazer aquilo ali se tornar uma causa de vida, para que a gente possa cuidar, para que outras mulheres não vivenciem o que a gente vivenciou. E principalmente a gente construir todo esse ecossistema, né, de proteção à mulher que nós estamos construindo para que haja mudança em nosso país. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada.